No vídeo de hoje eu trago alguns relatos bizarros de pessoas que viram lobisomem cara a cara. Oi, eu sou a Nath, e se você quiser saber mais a fundo sobre o lobisomem, a origem dele e as versões de lendas que temos aqui no Brasil, eu fiz um vídeo bem legal a respeito dele e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então depois de assistir esse vídeo, não esquece de ir lá e assistir o meu vídeo que é só sobre os lobisomens também. E só lembrando que se você tiver um relato onde você tenha vivenciado, ver o lobisomem, ou se você conhece alguém que tem um relato sobre, deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber e quem sabe o seu relato não aparece aqui num vídeo do futuro. Quem conta o nosso primeiro relato é uma moça que eu vou chamar ela de Ana, e na época ela tinha apenas 17 anos quando isso aconteceu. A Ana mora em uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Itaguaí, e na época que isso aconteceu ela morava num sítio junto com o seu pai, sua mãe e mais 2 irmãos mais velhos. Pra chegar na casa da Ana tinha que atravessar um portão de metal que dava pra uma rua principal, andar alguns metros e depois atravessar um portão de madeira. E depois de atravessar esse portão de madeira você tinha que andar mais 1 quilômetro por um breu danado, porque não tinha iluminação na rua e também era tudo cheio de mato pra chegar na casa dela. A Ana conta que na noite em que tudo aconteceu, a sua rotina foi normal, assim, foi mais do mesmo. Ela assistiu televisão, ela ouviu música e na casa dela, no dia, só estava ela e o pai dela. Mais tarde, por volta das 10 horas da noite, a Ana saiu pra poder levar a comida pro avô dela que morava em outro lugar. Ela fez todo aquele caminho que eu expliquei pra vocês aqui no começo do vídeo e ficou com o avô dela até a meia-noite quando ela saiu. Quando ela atravessou o portão de madeira, ela sentiu um arrepio que, assim, tomou a espinha dela inteira. E era daqueles arrepios que não passa nem Wi-Fi, sabe? No meio do caminho, enquanto ela estava retornando pra casa dela, ela viu uma criatura grande e peluda, muito bizarra. E ela conta que a criatura era muito grande. Pra vocês terem uma ideia, a Ana é uma mulher de 1,80 m e a criatura em pé era maior do que ela. Quando ela se dá conta do bicho que ela tava vendo, ela saiu disparada com a bicicleta dela, pedindo socorro pra Jesus e ali correndo. E o mais bizarro desse relato é que essa criatura estava acompanhando ela, assim, do lado da bicicleta dela, sem o menor esforço. E ela ali, na maior afobação, no maior medo, e ela tava gritando, pedindo ajuda e pedindo ajuda pra Jesus também. Quando ela tava chegando ali perto da casa dela, o pai dela ouviu os gritos de desespero que ela tava dando ali. E ele foi ao encontro da filha. Quando ele chegou perto dela, ela caiu nos braços dele e a última coisa que ela se lembra foi do pai falando credo em cruz, Ave Maria. E depois disso, ela simplesmente apagou. Quando ela acordou, ela até tentou perguntar pro pai dela o que tinha acontecido, mas ele tava só desconversando, não queria falar sobre, ou dizia que ela tinha tido uma má impressão apenas. Mas a Ana jura de pé junto que ela tem certeza que naquela noite ela viu um lobisomem. E a experiência pra Ana foi tão traumática de ter visto a criatura que até hoje, nos seus 57 anos, ela evita sair à noite justamente pra não ter mais esse tipo de experiência. Esse é um relato bem bizarro, mas os antigos dizem que existe uma certa hora da noite onde o sobrenatural toma conta. E às vezes você pode acabar sendo o infeliz de presenciar tudo isso. Existe um relato que eu achei muito bizarro, de 2009, de moradores da cidade de Canhotinho, em Pernambuco. Presta bem atenção nesse relato, porque ele é bizarro e ele é angustiante. Nessa época, as crianças não saíam na rua à noite, porque os pais fechavam toda a casa por volta das 10 horas da noite. E o infeliz que saísse, ou tivesse que sair depois desse horário, já saía morrendo de medo, porque ele sabia que ele podia ser atacado a qualquer momento pelo lobisomem. O lobisomem estava aterrorizando a cidade de Canhotinho. Segundo esse relato, toda a perturbação do suposto lobisomem aconteceu entre o ano de 2001 e o ano de 2009. Nessa época, muitas pessoas estavam relatando que o bichão estava atacando seus animais. Tem uma senhora, que aqui a gente vai chamar ela de Dona Rosângela. A Dona Rosângela, na época, tinha 57 anos. Ela disse que viu o lobisomem comer os seus cachorros. Exatamente, ele comeu os cachorros dela. A Dona Rosângela disse que no dia em questão, ela estava vendo televisão, e aí ela foi levantar para poder apagar a luz da cozinha, quando ela viu uma coisa muito estranha pela brecha da porta. Ela ficou curiosa em saber o que era aquilo e decidiu dar uma espiada, quando ela viu um bicho enorme, todo peludo, comendo um de seus cachorros. Ela ficou tão horrorizada que ela ficou em choque, e ela ficou com muito medo do bicho entrar na casa dela e fazer sei lá Deus o que com ela. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela percebeu que todos os seus cachorros
foram comidos. E tudo que ela achou dos 3 cachorros foram 3 patas e a cabeça de apenas um deles. Todo o resto foi comido pela criatura. Na mesma cidade, perto do cemitério, um vigilante disse que conseguiu atirar no pescoço da criatura. Ele disse que certa vez estava voltando do trabalho quando ele viu uma coisa esquisita se transformando dentro do cemitério. Mas ele seguiu a vida dele e foi para casa dele. No dia seguinte, enquanto ele estava de vigia no seu trabalho, a mesma criatura que ele tinha visto na noite anterior estava atrás dele. Ele disse que ficou com muito medo porque o bicho era todo peludo e ele tinha dentes enormes, garras enormes e afiadas também. Mas que no instinto de sobrevivência ele foi lá e conseguiu atirar no pescoço da criatura. Mas o bicho simplesmente fugiu matagal adentro. E eu sei que o relato todo até aqui tá bem esquisito e muito angustiante. Mas calma que consegue ficar ainda pior. Os moradores da cidade tinham meio que uma teoria de quem era o suposto lobisomem. Segundo os tais relatos, existia uma suposta moça que vivia ali perto do cemitério. E algumas pessoas relatam que viram ela se transformando no lobisomem dentro do cemitério. Mas aí calma, né? Porque dizem os relatos que, depois do relato do vigia, a moça deu entrada no hospital com dor no pescoço. E eu sei que você pode falar aí do outro lado da tela, mas ele atirou no pescoço do bicho. Sim, ele supostamente atirou no pescoço do bicho, mas vamos lembrar aqui que a única maneira de você finalizar um lobisomem é com balas de prata, e a prata tem que ser abençoada, dependendo da versão da lenda que você escolheu, né? Mas, de todo modo, teriam que ser balas de prata. As lendas também nos dizem que, às vezes, o amaldiçoado nem sabe que ele se transforma em lobisomem. Então, às vezes, pra suposta moça do relato, ela só tava realmente com dor no pescoço, assim, não foi nada demais. Ela nem se lembraria de ter se transformado em fera na noite anterior, o que deixa tudo ainda mais sinistro. E bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir uns relatos cabulosos e que gosta muito de terror, e compartilha também para apoiar o meu trabalho. Não esquece de conferir as playlists que eu deixei disponível aqui no vídeo, e o nosso próximo encontro aqui é quarta-feira. Posso contar com a sua presença? Até a próxima, fui!